Boa noite, aqui é o professor Suzuki, 20 de outubro, 20 horas e 40 minutos, a turma D04, a D06NA, a D06NA, gestão da produção. Boa noite, aqui é o professor Suzuki, para a turma AD06NA, gestão da produção. Vamos entrar hoje na matéria nova de layout, aguardando a entrada dos alunos. Leia para a gente esse conceito. Ok. Layout ou arranjo físico é o resultado do estudo da localização relativa dos recursos produtivos, tais como máquinas, instalações hidráulicas e elétricas, vias de locomoção, pessoas, em uma instalação industrial ou de prestação de serviços. Ok, beleza. Então, qual é a outra palavra que é sinônimo de layout? Você acabou de ler. Layout ou... Arranjo. Boa noite, Felipe. Ou arranjo físico, tá? Quais são os elementos que estão envolvidos no layout? Layout tem a ver com o quê? Localização, arrumação, disposição. Isso mesmo, tá? Então, o layout... Vocês acham que o layout numa empresa é importante, sim ou não? Muito Sim, importante. professor, bastante. Muito, né? Por que vocês acham que é importante? Porque entra na parte de economia de tempo, economia de deslocamento dentro da empresa, se forma uma certa linha de produção, então não se mistura tudo, não precisa estar se deslocando muito dentro da empresa. O que acontece aqui do lado, o que eu vou fazer agora é complemento do que acabou de acontecer, então acho que tudo isso é muito importante para a economia de tempo, dinheiro. Uhum. Legal. Bruna, você levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Foi a Maria, professor, que apertou. Oi, Maria. Você quer falar alguma coisa, Maria? Maria quer falar alguma coisa? Hein? Ela tá séria na aula hoje. Ela tá séria Muito hoje na aula, né? concentrada. Ela tá muito concentrada. Olha, eu vou pedir para o Felipe e vou pedir para o Lorildo ligar a câmera. Aí eu vou perguntar para a Maria quem é o mais bonito na sala. Se é o Márcio, o Lorildo, o Felipe ou eu. Liga lá, Felipe. Liga lá, Lorildo. Lorildo, você tá na aula, Lorildo? Olha aí. Ih, Felipe, tá muito escuro, quase não dá para ver você. Lorildo, vai ligar Maria, Lorildo? Maria, eu tenho um bombom aqui, olha, Maria. Não Ai, esquece, não vale subornar, não. viu? Tenho um bombom aqui, Maria. Só para Maria, lembrar, assim, na hora da Bruna, votação. pergunta para Maria quem é mais bonito, se é o Márcio, Lorildo, o Felipe ou o professor Suzuki? Escolhe o professor Suzuki, Maria. Escolhe o professor Suzuki. Quem é Maria? Olha, Maria, tem bombom aqui, olha. Olha. O que ela falou, Bruna? Ela disse Márcio, o eu professor vi, Suzuki, que vai Márcio. dar 2 pontos para a madrinha dela. Ela falou professor Suzuki? Que vai dar 2 pontos. Então a tia dela vai ganhar um ponto extra no NPC 2. Deixa eu chamar minha sobrinha, tem duas sobrinhas aqui, peraí, rapidinho. Oi, Juliana, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Você conseguiu uma vaga lá no emprego, Juliana? Na empresa? Sim. A experiência, professor. Quem foi que entrevistou? Foi o dono, foi? Sim, o seu Alisson, né? O seu Alisson, né? Você gostou? Uhum. Sim, gostei muito. Obrigada pela oportunidade. Então, por favor, trabalhe bastante, tá? Com certeza. Entrar com todo o gás. Ok? É uma empresa que trabalha com comércio eletrônico. Então, é uma empresa que tem tudo para crescer, tá, Juliana? Se você fizer um bom trabalho, pode fazer carreira lá dentro, entendeu? Sim, ele falou. Ok? E você mora onde, Juliana?
Oi? Onde Desculpa, você mora? falhou. Qual foi essa Onde pergunta, você... professor? Eu perguntei onde ela mora. Onde eu moro? É, Eu moro no residencial Solar do Coqueiro. É bem fica perto? próximo, 5 minutos de Fica carro. próximo? Olha que sorte, hein? 5 Sim. minutos? Poxa, que É, legal, sim. né? Uhum. Ai, que bom. Então tem tudo para dar certo lá, né, Juliana? Jesus, professor. Muito obrigada, viu? Tá, você vai estar lá amanhã? Sim, Que hora você vai ficar? Horário comercial? isso, de 8. Horário comercial, 8 horas, a partir das 8 Ah, horas. tá. Talvez amanhã eu vá lá na empresa fazer uma visita lá, tá? Tá bom. Eu, professor, eu quero uma vaga também bacana, perto de Ué, eu casa. coloquei no grupo, né? Mas tá bom, vamos continuar. Sim, vocês estão Tá falando ok. que layout é importante, né? Por que o layout é importante? Hein? Márcia falou. Porque ele mostra a organização e ajuda também na imagem, né, do que se quer mostrar. Ó, um bom layout, vocês acham que contribui para uma empresa mais eficiente? O que vocês acham? Sim, professor, bastante. Por quê? Ah, eu vou pegar um exemplo mais prático, né? Quando a gente chega numa loja, cada um imaginando um segmento que goste. Por exemplo, quando eu vou numa farmácia, que eu gosto de ver os produtos, de como tá a disposição dos produtos, enfim, ou numa loja de roupas. Então, isso ajuda também bastante, né? A gente já vai ali certo no local. Por exemplo, Ah, ontem eu fui no shopping, eu precisei ir lá no Boulevard, e aí eu fui na seção de roupa social, né? Formal. E aí, em uma determinada loja, estava um pouco misturado, aí uma parte de um lado, outra parte no outro. E como eu estava com um tempo bem limitado, eu tinha assim poucos minutos, eu não podia perder tempo com aquilo, né? Então, se o layout tivesse mais organizado, seria mais fácil de visualizar e de escolher mais rápido. é verdade. Vocês sabiam que quando vocês entram num supermercado, aquele layout das gôndolas, ele é planejado de tal forma que estimula o consumidor a comprar mais? Vocês sabiam disso? Sim, Ah, por quê? Sim. Ele tem toda uma psicologia, né? Por que no supermercado a padaria, o açougue fica lá no fundo, né? Que ele obriga você a ir até o final do supermercado para você ir pegando as coisas, né? as Por coisas que exemplo, ficam no caixa também são todas e as coisas pensadas. que estão nas gôndolas, uma coisa tem a ver com outra, né? Você pode perceber, tem um setor de bebidas e do lado do setor de bebidas tem amendoim, já perceberam? Né? Por quê? Porque quem bebe gosta de comprar esse tipo de, sei lá, ele compra amendoim, aquelas, né? Quando você Aperitivos em geral, né? isso, eu queria encontrar a palavra, aperitivos, o que O combina com maçucado, o cerveja, com maçucado. bebidas, né? Quando você, quando você vai, por exemplo, no setor de doces e bombons. Então, são produtos que têm a ver uma com a outra, ok? Quando você vai no caixa, você percebeu que tem um monte de produtos que são estimulados por venda por impulso? Já perceberam? Né? Que você está lá no caixa, na fila, aí você vê os produtos. Tem muito isso nas lojas A americanas, né? fila do caixa da Americana, então, é É. um caminho inteiro, né? Exatamente. A americana estimula você. Você vai naquele corredor das lojas americanas e tem um monte de produto que você, dependendo, você pega e põe. Você já está com um carrinho, você está com uma cesta,
e aí é por impulso mesmo, tu E bota lá um são coisas tic-tac, de preço até baixo, mas aí, no geral, movimenta muito. Que aí movimenta tu tá ali na bastante. fila e coloca, mais um amendoim que é R$ 3, aí mais uma batata que é 5. Aí assim vai fazendo um volume maior. É isso mesmo. Eu não sei como é que tá. Eu queria passar para vocês um vídeo que é do Netflix. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para vocês. Eu quero compartilhar uma cena de um filme, ok? Só um minuto, por favor, tá? Deixa eu ver se eu puxo para cá. Só um minuto. Quando o filme ele fica, ele é antigo, ele sai da lista, é? Sai. Ah, então Sai é sim. isso. Se ele for muito antigo, sai. É porque é um filme que conta a história do McDonald's, que se chama Fome de Poder. Eu estou procurando aqui no Netflix, eu não estou achando, eu acho que ele saiu, né? Eles, de vez em quando, eles dão uma reformulada e tiram os mais antigos, os que já estão há muito tempo. Eu não estou achando, estou vendo um monte de filme, mas esse. Bom, tudo bem, então deixa eu interromper aqui. Deixa eu sair daqui, sair daqui. Bom, mas assim, deixa eu só contar um trecho do filme. Vocês assistiram esse filme ou não? Chegaram a assistir? Não, eu não. Esse filme ele conta a história do Rei Kroc. O Rei Kroc foi o cara que desenvolveu o McDonald's, ok? Na verdade, o McDonald's é do Dick e Maurice McDonald's, tá? Então, esse Rei Kroc, ele vendia copos de papel descartável e vendia mix que fazia os famosos milkshakes. É tipo um liquidificador, né? Que ele batia o sorvete e fazia o milkshake, ok? E era muito comum um restaurante ele vender um mixer. E o McDonald's, um restaurante, encomendou acho que 8 de uma vez. Aí ele ficou muito curioso. Como é que um restaurante pede tanto mix para fazer milkshake? Aí ele vai lá e conhece o restaurante McDonald's, ok? Eu vou ver se eu acho a cena no YouTube, porque é muito, muito interessante. E aí ele vai lá no restaurante, e aí ele pede lá um hambúrguer, uma Coca-Cola, uma batata frita, e aí o atendente entrega para ele. Ele falou assim: não, 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 acho que isso aqui é um engano. Eu pedi agora o eu pedi agora, eu fiz o pedido agora. Então ele estava acostumado que demorasse. Mas o McDonald's é tão rápido que em menos de um minuto, mais ou menos, já entregou para ele o sanduíche, a batata frita, Coca-Cola, e ele ficou muito impressionado com a rapidez do atendimento. Aí ele foi conversar com os irmãos, e os irmãos, na maior ingenuidade, contaram a história deles, certo? Mas tem uma cena que eu acho muito legal, que é o seguinte: eles vão numa quadra de esporte, um dos irmãos pega uma cadeira bem grande e eles desenham no chão o layout do restaurante, ok? Então, onde vai ficar a fritura da batata frita, onde vai ficar a chapa para fazer para fritar o hambúrguer, onde é que vai ficar o tomate, as verduras, onde é que vai ficar o pão. Aí eles vão mexendo no layout e o cara cronometra, porque eles ficam simulando a montagem de um sanduíche, certo? Aí um dos irmãos McDonald's, ele cronometra o tempo e fala assim: não, não, vamos fazer tudo de novo. Aí ele apaga o chão e modifica o layout do restaurante, certo? Então, o restaurante McDonald's, ele é montado como se fosse uma linha de montagem, certo? Inclusive, vocês conhecem a história do Harry Ford, ele ficou famoso por conta da linha de montagem, certo? Porque antigamente, o que era o normal?
os caras montavam o carro, uma parte do carro, e aí o funcionário se deslocava para o outro lado para montar outro carro e perdia muito tempo. E aí o Henry Ford fez diferente. Ele fez uma linha na qual o que movimentava era o carro e não as pessoas. As pessoas ficavam paradas no mesmo lugar. O carro, ele montou lá um trilho que o carro ia se movimentando, e à medida que o carro ia se movimentando, os caras iam montando o carro. Com Uma isso, ele esteira, ganhou. né? Hã? Uma Tipo esteira. uma esteira, Tipo, isso, tipo uma esteira. Se você pegar uns filmes antigos do YouTube, vocês vão ver vários filmagens que mostram que um layout, ele bem planejado, ele aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, porque você tem uma quantidade maior com custo menor. Então, o McDonald's, ele é montado nessa lógica, certo? Porque eles têm um manual que você precisa entregar o Big Mac, que é o sanduíche padrão, em menos de tantos minutos. Não lembro que será 1 minuto ou 2. Você tem que montar um sanduíche, ok? Tinha até uma campanha antigamente que em tantos minutos, se o McDonald's, o, se o Big Mac não ficasse pronto, o sanduíche saía de graça para você, certo? Então, tamanho é a obsessão, né, dessas empresas de fast food pela rapidez. É por isso que o nome se chama fast food, né? Fast quer dizer rápido, comida rápida. Mas para você chegar nesse nível, é o layout do restaurante, que é um layout que faz com que fique mais rápido, ok? Então, essa é umas grandes sacadas, importância do layout. Vamos continuar aqui, né? Então, vamos lá. Para aqui, abre aqui. Ok, vamos compartilhar. Bom, então o Márcio leu o conceito, né? Tá aparecendo ou não? sim. Tá? Então, o layout, ou então o arranjo físico, é o resultado do estudo da localização relativa aos recursos produtivos. Então, máquinas, instalações hidráulicas, elétricas, vias de locomoção, pessoas, tá? E uma instalação industrial ou de prestação de serviços. Então, esse é o conceito, né? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de sequência lógica, certo? O layout, ele tem uma sequência lógica. Quem pode ler esse slide, por favor? Eu, professor. Então, leia. Sequência lógica para a determinação do layout. Localização da unidade industrial, determinação da capacidade, layout da empresa. Ok, obrigado. Então, olha só, o layout, ele tem a ver também com a questão da localização, tá? Então, por exemplo, não faz sentido você montar uma fábrica de tecidos muito afastado de lugares que sejam os fornecedores, tá? Então, nós temos um conjunto, muito interessante, por exemplo, um distrito industrial, né? O que é um distrito industrial? O nome já está dizendo, né? É um local que tem um conjunto de fábricas, né? Que geralmente tem incentivos fiscais do governo e eles montam lá a estrutura, né? Infelizmente, aqui no Pará, a gente não tem muito isso, né? Eu comecei há 3 semanas uma consultoria numa empresa de comércio eletrônico, e-commerce, né? E aí eu percebi que na rua onde eu estou existem muitos galpões, certo? Então são galpões que são alugados, obviamente, e tem vários segmentos, vários negócios. Mas eu não sei se vocês conhecem o distrito industrial de... Aonde é que eu fui? Eu já fui Distrito Industrial de Quaraci,
certo? Alguém já foi lá? Alguém conhece o Distrito Industrial de Coraci? Eu Conhece? conheço só o de Ananindeua. De Ananindeua. E também conheço o Distrito Industrial de Ananindeua. Eu acho que é lá na de Ananindeua que tem aquela Sococo, né, Márcio? Fábrica Sim, Sococo. E lá perto da Sococo tem uma fábrica que, na época, eu levei uma turma de alunos, não sei se foi da UNAMA, para a gente conhecer uma fábrica que fabricava fibras de palha de coco que forneciam para a indústria automobilística. Já ouviram falar ou não? já. Já? Eu só não lembro o nome eu não lembro o nome da empresa. Eu lembro que o diretor da empresa era do Sul, certo? E estava muito na época, estava na moda, ainda hoje, ainda está mais em evidência, a questão do desenvolvimento sustentável. Então, ele recolhe a fibra do coco seco e passa por um processo produtivo, né? E nesse processo produtivo, eles fabricavam um encosto que é ecologicamente sustentável, porque ele retira da natureza alguma coisa que era um lixo, entendeu? É bem legal, bem show. Hoje está muito na moda, né? A questão da economia circular, né? E terminou hoje uma exposição lá eu acho que foi aonde? Lá no Estação das Docas, Estação das Docas, professor. que foi sobre bioeconomia, papapá. Isso, é. Alguém foi? Alguém assistiu? Não, eu não fui, só vi pela televisão. O Começou, Jornal acho que Libero foi ontem. divulgado. Ele foi bem pouco divulgado, né? Alguns alunos do segundo semestre foram, e a feira terminou hoje 5 horas da tarde. Então, são produtos regionais que têm um apelo de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, que não agride meio Ecodesign. ambiente. Ecodesign. Ecodesigner, bem biojoias, aproveitando produtos que são jogados fora, né, na natureza. Sim, mas voltando ao assunto do layout, então a localização também é importante, né? Por exemplo, por volta das indústrias de automóvel, é muito comum você ter indústrias de autopeças, ok? Tanto é que quando a Ford saiu do Brasil, eu não sei se vocês acompanharam os noticiários, e foi um efeito cascata, porque quebrou, não foi só a Ford, né? Por exemplo, o pessoal que alugava os micro-ônibus dos funcionários que trabalhavam na fábrica e moravam na cidade, também quebrou. Restaurantes terceirizados que forneciam alimentos para os funcionários da fábrica, também quebrou, né? Várias empresas de autopeças que forneciam peças para a indústria automobilística, também quebraram. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos aqui no layout não somente o aspecto interno, mas também a localização da fábrica. Ok? Então, a localização ele é muito importante para a indústria, né? Veja o caso, por exemplo, da Natura. A Natura abriu inicialmente uma fábrica próximo de Benevides, né? Eu cheguei a levar uma turma lá na Natura, aí depois eles saíram de lá e foram lá no caminho que vai para Mosqueiro. Vocês já viram ou não? Vocês já foram para Mosqueiro? Perceberam que tem uma fábrica enorme da Natura? Sim. Tá? Sim, professor, Aí já. eu, Eu já fui na fábrica, professor. você já foi na fábrica, Bruna? Que legal. Já. O Eu que você fui. achou? Eu achei maravilhoso, queria logo trabalhar lá. Pois é, na Eu fui época. numa visita. Eu fui pela empresa que eu trabalhava, que eu Ah, era consultora de vendas, e aí a gente foi numa semana, ficou uma semana indo para lá.
que estava tipo uma feira lá dentro. Aí tinham várias outras empresas. Eu fui pela escola que eu trabalhava, de idiomas, aí tinha faculdades, tinha empresas com roupa. Era uma feira que estava tendo lá dentro. Mas quando você foi lá, Bruna, era perto como que é? Benevides Morinim, ou já era próximo de essa nova fábrica que é caminho para Mosqueiro? Eu acho que ainda é Morinim, que é a primeira aqui, né? É a primeira, né? Eu não sabia que tinha outra. Não, Faz um tempinho. na verdade, eu visitei muito essa fábrica. Desculpe, porque a minha dissertação de mestrado foi em cima da Natura, né? Uhum. Então, aí eu fiz algumas pesquisas, né? Por que vocês acham que a Natura abriu uma fábrica aqui em plena Amazônia, aqui no Pará? Qual é a lógica? Vocês conseguem enxergar alguma lógica da Natura? Por causa da biodiversidade. Como assim, da Proximidade biodiversidade? das comunidades. Ela incentiva o desenvolvimento das comunidades que cultivam as sementes, os insumos necessários para a produção dos. Então, ela não está preocupada só em resgatar, pegar essa biodiversidade, como a Eliane falou, e levar e produzir os seus produtos. Ela tem a preocupação ambiental e também social em desenvolver essas comunidades. Muito bem, Márcio, exatamente, é isso mesmo. Tá? Porque o que acontece, o que acontecia antigamente? Por exemplo, uma empresa de fora, né? Eles precisam do, sei lá, Guaraná, certo? Então, eles vão com os atravessadores, que compra bem baratinho dos fornecedores e depois revende para essas grandes indústrias, ok? Então, o que acontece com esse sistema? Que é um sistema de exploração, né? O cara compra baratinho desses Predatório, fornecedores, né? paga uma miséria, e aí o cara revende para as grandes indústrias, o cara vai vender para a Antártica, sei lá, e ganha uma fortuna. Então, a Natura, pensando nisso, eles falam assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma fábrica que seja próxima onde estão os fornecedores. Então, eles fazem um treinamento com esse... Porque, assim, o que o pessoal utiliza... O que tem da Natura que tem da Amazônia? Você sabe quais são os produtos? Andiroba, açaí, Curupum, açaí, maracujá, muitos. buruti. Patchouli, Tem uma semente chamada priprioca. Já viram falar? já. Sim. Então, tem até uma associação de catadores de priprioca em Cotijuba, certo? E eles têm, olha só que legal, olha só como é bonito esse trabalho da Natura. Eles treinam os catadores, né, para que eles possam colher esses frutos. Eles pagam um preço justo, tá? Para que essas pessoas tenham uma independência, elas possam. Isso não é justiça social? Sim. Então, Sim. exatamente, essa é a ideia. Então, o layout da empresa, ele não é só uma questão interna, o layout tem a ver também com a questão, como a Bruna acabou de ler, com a localização, certo? E E isso faz... também, professor, Sim. eu vendi há muitos anos atrás, deixa eu ver, mais de 10 anos atrás, eu fui uma consultora Natura. Na época ainda não tinha ou ainda não estava ativa essa fábrica aqui de Mosqueiro, daqui da estrada de Mosqueiro. Quando a gente fazia pedidos, demorava em torno de 15 dias para chegar. Hoje, quando uma consultora faz o pedido, chega em 2 dias na casa dela, os pedidos. Então, o cliente final, ele já recebe o produto dele mais rápido. Tá. Né? E Agora, também... Bruna, é o seguinte, na verdade, isso aí é uma eficiência da logística, tá?
Por quê? Sim. Porque a fábrica aqui de Mosqueiro, ela não, pelo menos na época que eu fiz a pesquisa, tá? Não sei como é que está hoje, posso estar falando besteira, mas eles não fazem o sabonete. A fábrica da sabonete fica lá em, acho que Itapecerica da Serra, em São Paulo. Ele faz o Mas, beneficiamento. exatamente, eles mandam a matéria-prima que vai ser a base para fazer o sabonete, entendeu? Ok? Então, não é uma questão ficou mais rápido porque a fábrica é aqui no norte, na Amazônia. Não, ficou mais rápido porque a Natura é uma empresa extremamente eficiente, né, em termos de logística, ok? Tudo bem? Ok, Ó, professor. então, a logística, ó, inclusive essa fábrica, essa empresa que eu estou fazendo consultoria e que a Juliana vai trabalhar, ela é o principal cliente deles é o Boticário. Você sabia, Juliana, que é Boticário? Hein? Tá? Sim, professor, eles falaram hoje. Então, eles são os principais, o Boticário é o principal cliente deles. Toda vez que alguém compra um produto da Boticário pela internet ou pelas consultoras lá da Boticário, é entregue por essa empresa que eu estou fazendo consultoria agora. Entendeu? Então, a questão do layout é muito importante, a questão da localização. Tá? E aí, quando você tem empresas do mesmo segmento ou que estejam interligadas entre si, nós temos um grande sistema chamado cluster, tá? Que é esse conjunto de empresas que fazem com que uma determinada região ele tenha um desenvolvimento maior. Tá? Então, nós temos muito isso no Nordeste. Tá? O Nordeste cresceu muito, principalmente lá no Ceará, na indústria de confecção, ok? Indústria de confecção. Muitas fábricas que estavam concentradas lá no Sul, né? Porque confecção é muito forte no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muitas dessas fábricas migraram para o Nordeste, porque o governador, nem sei quem foi, começou a dar incentivo fiscal, né? Você tem isenção de ICMS, o terreno eu dou de graça para vocês, mas eu quero que vocês montem uma fábrica aqui, porque quando você tem uma fábrica, gera o quê? Gera o quê? Hein, pessoal? Emprego. Gera emprego, gera emprego. Eu acho que, nessa ótica, os políticos aqui do Norte são muito fracos, muito fracos. Se tivesse uma mentalidade mais aberta, nós teríamos uma indústria mais poderosa aqui no Norte. A gente quase não tem indústria aqui no Pará, né? Bom, tudo bem que a gente tem lá a Vale, as terceirizadas, né? O estado do Pará é um dos maiores exportadores de minério do mundo, papapá. Mas assim, aonde é que o que o Nordeste está bem na frente em relação à região Norte? É a questão, por exemplo, agronegócios. Agronegócios lá no Nordeste é muito forte. Outra coisa que também é forte pra caramba no Nordeste, não sei se vocês estão sabendo, tecnologia, certo? A indústria tecnológica, tecnologia de informática no Nordeste é forte pra caramba, né? O pessoal lá do Ceará, o pessoal lá da Paraíba, tem muita gente inteligentíssimo lá no Nordeste. Vocês sabiam disso ou não? Vocês tinham essa ideia? Hein? Eu Ou sabia porque não? a parte de tecnologia no cultivo de uva está muito forte no Nordeste. E a gente jamais imaginaria que uva fosse ser cultivada no semiárido, né? É verdade. Olha, outra coisa, tá? Por exemplo, o Ciaba, que tem Marinha Mercante aqui em Belém, 70% dos alunos do Ciaba vêm do Ceará. Tem mais cearense no Ciaba do que paraense, propriamente dito. 70% é do Ceará. O Ceará, para vocês terem uma ideia, é o estado que mais aprova alunos nas escolas militares. Né? Quais são elas? Né? O ITA,
o IME, Escola Naval, CIABA, ok? Os alunos que mais são aprovados nessas escolas militares são do Ceará, né? Para vocês terem uma ideia. Tá? Então, a questão da localização é muito mega importante. Aí nós temos aqui a determinação da capacidade, né? Por que é capacidade? Porque, assim, você tem que fazer uma projeção da capacidade máxima de produção, né? Digamos que uma determinada empresa ela tem uma projeção para fabricar 100 mil toneladas de um determinado produto. Então, ela precisa fazer um layout colocando a quantidade de máquinas, equipamentos, quantas pessoas vão trabalhar, vai ser um turno, vai ser 2 turnos, vai ser 3 turnos, ou seja, vai ser 24 horas. Né? Então, você tem que ter essa capacidade máxima projetada para fazer o layout. Você não pode fazer um layout com 50 mil toneladas se a sua projeção é 100 mil. E se você fizer uma projeção pequena, né, logo, logo você vai chegar lá e não tem como crescer, porque você projetou pequeno. Tá? Então, o layout tem a ver com a questão da capacidade. E o próprio layout da empresa, propriamente dito. Vamos continuar, então? Tá, vamos lá. Opa, 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 opa. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre capacidades e turnos de trabalho. Capacidade e turnos de trabalho. Eu vou pedir para a Eliane. Você pode ler para a gente, Eliane? Alô? E aí? Alô, Eliane, está na escuta? Quem é que pode falar? Quem é? Ah, tá. A Eliane está sem microfone. Quem é que está com o microfone? Eu posso, Manuel, você professor. pode ler para a gente? Posso sim. Capacidades e turnos de trabalho. Para a determinação da capacidade de produção, não é suficiente apenas a análise das vendas anuais. Deve-se tomar um conjunto de decisões a elas relacionadas. Será a atual capacidade nominal a máxima ou determinado valor de capacidade para atender às demandas futuras? Com relação ao número de turnos de trabalho, serão programadas 1, 2 ou 3? Ok, obrigado. Continue, próximo. É para me ler também o próximo? Leia o segundo, por favor. Tá. Essas decisões devem ser analisadas em confronto com a competência financeira da empresa. Somente após a determinação da capacidade e da quantidade de turnos de trabalhos a serem utilizados é que se pode iniciar os procedimentos para o desenvolvimento do layout. A capacidade de produção da companhia depende dos gargalos, isto é, dos processos ou equipamentos que limitam a produção e precisam ser identificados. Ok, muito obrigado, show de bola. Então, nós já até comentamos sobre isso, né? Você vai fazer o layout de uma indústria, você tem que ver aqui qual é a capacidade máxima dessa indústria, obviamente com base nos investimentos financeiros, tá? Então, vai ter um turno, 2 turnos, 3 turnos, qual é a quantidade de funcionários que vamos contratar? Né? Qual é a nossa meta, a nossa projeção, ok? Né? E o ponto fraco não, um elemento que a empresa precisa cuidar são os chamados gargalos. O que é um gargalo? O Manuel leu lá no final. O que é um gargalo? Está escrito lá no na última linha. O que é um gargalo? São os processos e Processos e equipamentos equipamentos, que desculpa, limitam a produção. Pode falar. que limitam a produção e precisam ser identificados. Exatamente. Então, o gargalo é o que vai limitar a produção de uma empresa. Ok? São chamados gargalos. Tá? Eu me lembro que eu fiz uma consultoria lá em Altamira, para a gente fazer Era uma empresa que queria montar uma indústria de sucos, tipo a Canta, aqueles sucos congelados, certo? E nós trabalhamos em 3 consultores, tá? Eu fiquei com marketing,
um contador japonês, acho que é Masao, ele ficou com a parte financeira, viabilidade financeira, e eu acho que era Antônio, era um engenheiro de alimentos que morava em Marabá, ele ficou exatamente com a produção, certo? E quando ele fez a projeção, ele perguntou para o dono qual era a capacidade que ele queria produzir mensalmente de polpa de fruta. Era uma indústria de polpa de frutas, né? Então ele tinha cupuaçu, ele tinha cacau, ele tinha abacaxi, ele tinha algumas frutas lá em Altamira. Então, com base nessas informações, é que o Antônio, acho que era Antônio, esse engenheiro de alimentos, ele fez uma projeção de quantos equipamentos ele tinha que comprar. Quais equipamentos ele tinha que comprar, tá? Por quê? Porque ele queria fazer uma indústria, e aí então você tinha que ter também processo de pasteurização, né? O que é processo de pasteurização? É que você tem que pegar o alimento, colocar numa temperatura altíssima e depois esfriar numa temperatura lá embaixo, e esse choque térmico é que ele mata todos os vermes e, sei lá, bactérias e tal, tal. É um processo que é feito nos equipamentos. Então, ele tinha né, nesse projeto que montar o layout da fábrica do homem. Tá? Olha, esse negócio é tão importante, o layout é tão importante, que eu me lembro de uma fábrica que nós visitamos lá no Moju, de um empresário que ele queria fazer. Como é que se chama aquela farinha? Não tem umas farinhas que você faz goma de tapioca? Você faz umas tapioca, não tem umas farinhas? De amido, como é? Amido de tem amido de mandioca? Não tem? Não tem? Não tem, pessoal? Sim, ok. Tem sim, tem. Tá, ok. Então, nós visitamos uma fábrica no Moju e nós visitamos, conhecemos a produção desse amido de mandioca, que é muito utilizado para a indústria de bolos e tantas outras coisas. O dono, né, dessa indústria, seu Benê Pantoja, ele foi até o Paraná. Por quê? Porque lá no Paraná é onde tem as maiores indústrias nesse segmento. Ah, fécula de mandioca, isso mesmo, Eliane, fécula de mandioca. Eu estava querendo me lembrar, mas obrigado por você ter me lembrado. Sim, aí, olha só, hein? O Benedito, o Bené, ele, ele, ele pegou um cara lá do Paraná, bom pra caramba, e chamou ele para ser o gerente da fábrica aqui no Moju. E olha, pessoal, é muito interessante, né? É muito interessante. Então, a fábrica é bem... Eu preciso levar vocês numa fábrica, né? O problema é que a gente está numa época de pandemia, mas sei lá, eu precisava arrumar um jeito de levar vocês numa fábrica, né? Precisava. Ano que vem, a Fibra vai voltar no presencial, tá? Então, acho que ano que vem a gente vai ter possibilidade de visitar algumas fábricas. Geralmente, eu levo os alunos para visitar uma fábrica, tá? Então, a gente precisava visitar uma fábrica. Eu levei uma vez os alunos para conhecer uma fábrica de sorvete. Fábrica de sorvete, né? Fábrica de picolé e sorvete, né? Você sabe quanto tempo você consegue fazer um picolé, pessoal? Hein? Tem ideia? Umas 10 horas. Tá. Quem dá mais ou quem dá menos? Quanto tempo você pode fabricar um picolé? Vamos lá. Hein, pessoal? Quem dá mais, quem dá menos? Tá? Ok, vou falar então, tá? Ei, Márcio, você falou quanto? 10 horas? 10 horas. 5 Tá. horas, professor. 5 horas.
5 horas. Alguém dá menos? Alguém dá menos? Hein? Tá, ok. Vou falar. Posso falar? Posso falar? Hein? Pode? Pode. 2 Tá, horas. 15 Uma minutos. hora. Meu Deus, 15 15 minutos. minutos. Nossa. 15 minutos. 15 minutos. Por Caramba. quê? Porque você não faz o picolé. Você não faz o picolé. Eu estou falando desses picolé industrial, tá? Sim. Ok? Você não faz o picolé. Não, tudo bem que tem gente que pega o picolé, coloca no congelador, espera congelar. Não, É o mas meu de 10 horas. Hã? É o meu de 10 horas. É o seu de 10. Não, mas essa fábrica que eu visitei, ele coloca um gás. Eu não lembro que será. Eu não lembro o que era, hidrogênio, nitrogênio, não lembro. É um gás que você coloca e que você congela o picolé em 15 minutos. Nossa, quase que instantâneo. Hã? Quase que instantâneo. É quase que instantâneo, né? É quase que instantâneo. Né? Seria até bom, né, visitar essa fábrica de picolé, né? Ok? É ótimo. Eu preciso ver como é que eu faço, né? Mas tudo bem. Pessoal, então a gente ficou conversando, batendo papo, né? Adiantamos aqui na hora. Eu vou pedir para vocês assistir o vídeo, tá ok? Que ele fala sobre vários tipos de layout de linha, layout de célula e tantas outras. Tem vários tipos. Tem até um cálculo para você calcular qual é a quantidade de prensas que você precisa ter. Então, tem um cálculo aqui, bem básico, não é nada complicado, mas essa matéria é bem interessante, ok? O que a gente vai trabalhar no NPC2? Nós vamos trabalhar com layout, vamos trabalhar com fluxograma, vamos trabalhar com técnica japonesa, 5S, o PDCA não é japonês, mas é uma técnica bem legal, diagrama de Ishikawa, né? Nós vamos trabalhar com várias técnicas e o NPC ele é uma disciplina mais prática, né? Bem mais interessante, ok? A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra, então, na sexta-feira. Márcio, tá tudo em pé no sábado? Tá tudo ok? Ah, sim, o andamento tá acontecendo. Tá. Tem Ok, muita coisa já adiantada. a gente vai ter umas 50 pessoas, mais ou menos? Não espere isso, não. Umas 10 pessoas, 15 pessoas? Tá em torno de 15. Muita gente Tá bom, tem 15 umas pessoas pessoas. desistindo. Tem gente que tá desistindo, é? Tem gente que ainda não confirmou, Ah, mas tá em torno de 15. não, tá bom, tudo Mas bem. já tá bem encaminhado. Tá, então, Vai rolar de qualquer jeito. aí depois você precisa me dar um endereço. Eu vou lhe ok? passar a localização certinho na sexta ou no sábado de manhã. Tá, ok, fechado. Então bom? tá, sexta-feira, então, a gente se encontra. Quem puder assistir o vídeo, é bem legal. O filme é Fome de Poder. Quem puder achar no YouTube, eu vou até dar uma procurada também. É uma cena que ele está preparando o layout do restaurante. É uma cena bem pequenininha, deve ter uns 2, 3 minutos, mas é muito interessante como eles montaram o layout, né, para o restaurante do McDonald's. Ok? Ok. Tudo bem? Então tá. Então, Ok. boa noite para vocês. Boa Um noite. grande abraço. Obrigada. Sucesso Boa para noite. todo mundo aí. Até Tá? sexta. Boa noite a todos. Boa noite, Boa boa noite. noite a todos.